mundo. E isso é um investimento. Ele não aparece ser um investimento porque parece que eu simplesmente fiquei parado não fazendo coisas. Mas eu estou na política, eu estava montando um partido político e enquanto eu fiz isso, eu abdiquei de todo o lucro político, de ter grana fácil, de puxar o saco, sei lá, do político certo na hora certa. Podia ter puxado o saco do Marçal em 24, todo mundo nosso crescia. Podia ter puxado o saco do Bolsonaro, podia ter puxado o saco do Nicolas, como tem uns que puxam. E aí eu ficava subindo de escadinha em escadinha. Hoje, o melhor investimento, claramente, é não ter puxado o saco de ninguém e não ter entrado em um escândalo. Isso é um baita do investimento. Se você olhar, eu fiz um investimento colossal em não fazer nada disso. E aí isso me coloca numa posição muito confortável. Então não é que, assim, não é sorte. Eu juro pra você tá rindo, tá rindo, coloque a câmera na cara. O Gordão falou, o Renan tá vindo com uma boa resposta de político. Que é uma bela resposta que eu dei agora. Mas é verdade. Mas então, eu entendo, e é interessante. É interessante aí tu ter feito essas escolhas de palavras aí. Só isso, só por isso que eu tava rindo só. Porque é que assim, é engraçado, mas pensa assim, o Kim. Se o Kim, pensa assim, o Kim fez uma escolha. Quando o Bolsonaro começou a errar no primeiro mandato dele, o Kim falou, vou criticar. Perdeu o eleitor. Quando o Bolsonaro fez todas as besteiras que ele fez na pandemia, Kim até pediu impeachment. Perdeu o eleitor. Essa perda de eleitor é um investimento. É igual você pega um capital que você tem e investe num projeto novo. Você, no início, vai ficar com menos capital disponível, mas você comprou uma tese. A tese do que é? Eu vou pra cima, não importa se é direita ou esquerda, eu tenho que manter a minha coerência. Ele fez um investimento. Esse investimento, né, entra o Lula, o Kim não entrou em orçamento secreto, que ele podia ter escolhido assim, eu vou pegar essas emendas, vou desviar as emendas igual os outros deputados fazem, transformo isso numa grana, boto um pedaço no bolso, com essa grana no bolso eu contrato uma equipe paralela de rede social pra mim. Quantos não fazem isso? Ele falou, não vou fazer. O ato de não fazer é um investimento. O ato de não entrar no esquema é um investimento. Então todas as escolhas que nós fizemos foram um investimento. E onde o investimento começa a se pagar? Pois bem, eu criei tanta credibilidade com o meu público que eu tive mais de 2.000 jovens coletando assinatura pra mim nas ruas todos os dias da semana durante 1 ano e meio. Isso já é resultado desse investimento. Eu não ter me encontrado com o Vorcaro nunca, na verdade o Vorcaro nem ter pensado em mim ou no Kim como uma opção de parceiros, já é resultado desse tipo de investimento. Então é uma escolha deliberada que ela se paga. E aí ela me coloca num momento em que você tem 2 projetos completamente corrompidos, que é o do petismo e do bolsonarismo concorrendo, eu chego lá não como um azarão, mas como alguém que fez as escolhas certas nos últimos anos. Então não é azarão. Pô, eu investi em não ter relação com o Vorcaro. Eu investi muito em não ser um cara que o Joesley Batista queira comprar. Isso foi um investimento de sabe, ter um espírito muito blindado em falar, eu continuarei sendo um cara de classe média. Estruturalmente de classe média. Eu não vou mudar os meus hábitos de consumo. Tipo, o Renan, você tá agora com uma roupa, não tô com blazer. Sim, eu comprei na Zara, sabe? Deve custar uns R$400 isso aqui. Eu continuo sendo essencialmente um cara de classe média. E quando você não muda essa estrutura e fala, minhas ambições são ambições históricas, eu quero que o meu nome seja estudado na história. Mas minhas ambições comezinhas do dia a dia, eu quero comer um bife, quero, sabe, sei lá, tá com o celular do momento só pra ele funcionar bem, quero comprar uma guitarra legal. São ambições de classe média. Quando você mantém um espírito assim, é difícil você virar um merda. E aí isso se paga nessa disputa. Nessa disputa eu tô numa posição muito privilegiada. E tem uns caras aí que tá o tempo inteiro cada vez mais cagado no que tem a ver com o Banco Master. Eu gosto de conversar contigo sobre o Banco Master, porque me parece que tu manja do que eu gosto das coisas que acontecem ali, né? Bom, e tu tava me contando, cara, não sei se você que tá assistindo aí o programa, família, eu tô com o braço quebrado. Isso significa que eu tô meio por fora das paradas. Então o Renan tava me contando aqui que teve atualização o Vorcaro quis incluir o Flávio na delação premiada dele, e isso muda completamente o jogo, né? Não sei se muda completamente, mas com certeza muda o jogo, né? Porque agora ele tá prometendo uma delação com o Flávio, que é um pré-candidato à presidência da República, né? Com Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E vamos ver os outros nomes. Lembrando que a delação hoje do Vorcaro, ela concorre com outras delações. Tem a delação do Fabiano Zettel, que era um dos sócios do Vorcaro, e tem a delação do Augusto Lima, que foi uma espécie de sócio. O Vorcaro foi o cara que começou o escândalo ainda na Bahia, no Crédito Sexta. O Augusto Lima se delata, ele derruba um monte de gente do PT. E muita gente da Bahia. Porra.
O Fabiano Zettel vai derrubar muita gente da mídia, influência, gente religiosa. É mesmo? O Fabiano Zettel era o operador pra comprar. A gente precisa de todos eles, então. O ideal era todos. Tá. Só que assim, vamos dizer, se o Fabiano Zettel sabe quase tudo que o Vorcaro sabe. Se o Zettel entrega tudo melhor do que o Vorcaro entrega, o Vorcaro perde valor e nem adianta. Aí o Vorcaro eventualmente não pega o benefício de uma delação. É uma coisa de teoria dos jogos, né? Tipo assim, todo mundo tem, né, a possibilidade de fazer a delação e ferrar o outro. E tem o pai do Vorcaro, que também foi preso. E o pai do Vorcaro, ele não quer ficar na cadeia. O pai do Vorcaro já, tipo, eu delato! O Vorcaro também já deixou claro que ele não quer ficar na cadeia. Ele quer, inclusive, voltar a ser o dono do Banco Master, cara. O Vorcaro nunca que... O Vorcaro tava na Ego Trip. E como ele tinha comprado todo mundo, ele, no fundo, achava, cara... Eu só vou pegar e botar meu banco pra andar de novo, eu dou um jeito. Porque o cara tava muito na Ego Trip. Tenta imaginar, assim... É um escândalo, ele tava rodando bilhões. Então, quando a gente fala assim, ele fez um contrato lá com o Flávio Bolsonaro que ele ia pagar centenas de milhões. Isso não era nada pra ele. Era nada. Era merreca, sabe? Só com o BRB foram bilhões. Não, na mesma época ele tava pegando... Eu tava conversando ontem com o Felipe aí, que na mesma época que ele do vazamento das mensagens do Vorcaro falando pra pagar pagar, não deixar de pagar o lance do filme do Bolsonaro, o Banco Master estava recebendo aporte do Rio de Janeiro lá, na mesma época. Sim, da Previdência. Então a gente está falando de chega a bilhões e o cara entrega aqui, estava ali falando de 60 milhões de reais. Sim. Chega a bilhão. Né? Assim, o Felipe Moura Brasil, ele é um cara muito inteligente e ele tem uma memória prodigiosa e ele, por ser inteligente, ele consegue juntar pontos. O fato de o Flávio Bolsonaro ser um dos donos do governo carioca desde que o Cláudio Castro entrou. Ele é um fiador ali. Tem indicações na máquina do governo Cláudio Castro. Ser próximo do Vorcaro e o Vorcaro claramente dever favores a ele. O Cláudio Castro também deveria favores ao Vorcaro. E o Cláudio Castro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master via Previdência do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Flávio Bolsonaro tinha um contrato injustificável de centenas de milhões, quando você junta os pontos, você acha que o Felipe Moroso tá assim meio que... Não vai falar, mas acho que a gente tá jogando no ar. Gente, parece que tem algo aí, que se alguém juntar direitinho, meio que todo mundo sai satisfeito ali, né? Só ou não o aposentado do Rio de Janeiro, mas parece que tem. Assim, muitas pessoas muito próximas ao Flávio Bolsonaro beneficiaram muito o Banco Master. Eu vou citar 3. João Roma, que era ministro do governo Bolsonaro. Ele soltou uma MP que permitia o aumento do crédito consignado em 2022, no ano da eleição, e todo mundo achou que aquilo era só uma medida eleitoreira. Por exemplo, pega uns auxílios que vem do governo, e aí você pega um empréstimo calcionado nesses auxílios. Né? Nem calcionado, você pagava com auxílio. Pô, isso é uma medida populista. Não foi só populista, porque isso turbinava produtos como Crédito Sexta, que eram no Banco Master. Isso é uma coisa. Isso aconteceu no governo do pai dele. 2, o presidente do BRB, o Banco de Brasília, era muito próximo do Flávio. Muito, muito próximo. Foi o cara que liberou aquela casa de maneira inexplicável, lá com aquele financiamento pro Flávio. E 3, o governo do Rio de Janeiro, em que o Flávio realmente tem uma